Paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco nesse momento. Está começando mais um Capacita EBD, uma ferramenta da área do ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Guaíra. A nossa proposta é fornecer a você, aluno amante da escola dominical, um subsídio a mais, complementar, para que você possa estar lecionando na tua igreja a revista da Escola Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Iremos, nessa oportunidade, lecionar a lição de número 10, que será ministrada no dia 3 de setembro de 2023. O tema desta lição é a renovação cotidiana do homem interior. E nós queremos ler o texto áureo e ele nos diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Referência é 2 Coríntios 4,16. A verdade prática da nossa lição de número 10 diz-nos assim: Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam uma renovação interior em meio às adversidades externas. E os objetivos que pretendemos alcançar com essa lição, que nos é proposta também na mesma, nos diz assim: refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. O segundo objetivo, compreender que as dificuldades da vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. 3. Despertar os alunos para a busca do renovo espiritual e do fortalecimento do homem interior. Introdução da nossa lição nos diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade. O texto que nos é sugerido é Romanos 8, 22 e 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Referência bíblica 2 Coríntios 4,16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios 2,4. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como as forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Quem irá comentar a lição de hoje será o evangelista Denilson. A paz do Senhor e agora é contigo. Pai do Senhor Marcelo, Pai do Senhor a todos, também o Lucas que está aí juntamente conosco para mais esta aula. E é uma aula muito importante. Nós viemos nesse trimestre discorrendo aí sobre esse, esse tema bem apologético desse trimestre. A gente vê a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Já vimos aí os ataques da do espírito da Babilônia à Igreja de Cristo. E nós, em algumas lições anteriores, pelo menos 3 ou 4 lições anteriores, nós estamos aí discorrendo sobre a questão das características e a finalidade do corpo, dentro das suas especificidades, masculino, feminino, dentro dos conceitos bíblico, modo de viver, questão moral, tendo como observação a palavra de Deus
E na aula passada nós falamos sobre a visão bíblica do corpo, e nessa aula de hoje iremos ver sobre a renovação cotidiana do homem interior. É uma lição muito importante que vai trazer aí algumas questões relacionadas à dificuldade, sofrimento, até que ponto há essa influência do homem exterior e do homem interior, e vamos observar aí os textos bíblicos tendo como nosso personagem, que também irá tratar na sua questão pessoal, seus sofrimentos, as suas angústias e dificuldades, que é o apóstolo Paulo, tendo ele escrevido também o versículo que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que é o textual da nossa aula de hoje, e também está falando aí sobre a questão do desfalecimento do corpo, do homem interior, exterior, mas ainda que isso ocorra, ainda que há uma dificuldade, ele diz que, contudo, o homem interior ele se renova a cada dia, né? Então veremos que será uma lição muito boa. Acredito que haverá melhor esclarecimento para as nossas vidas a respeito dessa aula, que trará aí um suporte para nós no próximo domingo, dia 3, nós estarmos presencialmente, também discutindo, conversando, junto com os nossos irmãos, alunos ali na nossa sala presencial, né? Então, iremos aí fazer essa abordagem, né? Essa, pelo menos essa definição do homem interior, homem exterior, já foi aprofundado na aula anterior, a respeito da parte constituinte do ser, né? Ele é tripartite, né? Ele é espírito, alma e corpo, né? Então ele tem a sua parte imaterial, sendo ela alma e espírito, ou espírito e alma, e a sua parte material, o corpo, né? Vimos aí na aula passada que há uma ligação muito forte, quase que as duas partes elas estão muito intrínsecas, elas estão muito ligadas, mas o corpo ele não fica tão fora disso, porque o corpo ele reage com os reflexos a partir do sentimento da alma, né? Então, nós vimos aí que basicamente a alma ela é a sede das emoções, sentimento, desejo, vontade, e o espírito, como própria palavra de Deus, relatada no livro de Romano, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, o espírito do homem ele tem uma função peculiar, que é o relacionamento com o nosso Deus Criador. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito, é o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito, e assim dizendo que nós somos filhos dele. Não há essa ligação. Então hoje nós iremos discutir aí essa questão da dificuldade, das vicissitudes que recaem sobre esse homem exterior e qual é essa influência no homem interior? O que deve ser feito, né? O que podemos fazer para que o nosso homem interior ele permaneça revigorado constantemente? Então, essa será a tônica da nossa aula de hoje. Amém. Nós estamos estudando a lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. Iremos comentar agora, após feitas as considerações por intermédio do evangelista Denilson sobre a lição, iremos ler agora o tópico de número um para que o mesmo venha comentar, né? Tópico número um diz o sofrimento exterior.
e há três respectivos subtópicos. O primeiro tópico diz a experiência de Paulo. E o primeiro subtópico, né, nos diz assim: o apóstolo Paulo é um exemplo de homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida. Há uma referência bíblica que é 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguição, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: eu e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa referência está em 2 Timóteo 3,12. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios 7 e 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Referência a 2 Timóteo 2, 9 e 10. O segundo subtópico do primeiro tópico, o exemplo do apóstolo. E o segundo subtópico nos diz assim: mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo não retrocede e tampouco nega a fé. Segundo Timóteo 4 e 7, Hebreus 10, 39. Tuas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. 2 Coríntios 1, 9 e 10, Filipenses 4, 12 e 13. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. 2 Coríntios 4, 4 e 11, 12 e 9 e o versículo 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 12 e 14, 4, do 11 ao 15. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4, 16, a parte A do versículo. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior esteja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima, nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João capítulo 16, versículo 33. Vamos dar sequência lendo o terceiro subtópico do primeiro tópico, a esperança do crente. E ele nos diz assim: na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados: atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios 4, 8a. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. O ponto B, perplexos, mas não desanimados. A referência a 2 Coríntios 4, 8b indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. O ponto C diz assim: perseguidos, mas não desamparados. 2 Coríntios 4, 9, a parte A. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Ponto D
abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:9b. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios 10:13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios 4:14. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurança em Cristo. Timóteo capítulo 2, versículo 13. Nós lemos o primeiro tópico, o sofrimento exterior, com seus respectivos subtópicos. Agora, o evangelista Denilson vai comentar acerca desse primeiro tópico. Amém. Esse primeiro ponto, do sofrimento exterior, a gente vê aí Paulo fazendo quase que ele faz um relato da sua vida. Paulo, ele está falando dos açoites, usando aqui uma metáfora, os açoites que outrora ele dava, agora ele recebendo. Por quê? Porque Paulo começa a falar a respeito do sofrimento do homem exterior, aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Ele chega a dizer que todos aqueles que se propõem a servir a Cristo, né, de todo o coração e sinceridade, eles descerão perseguições. E nós olhamos aí esse subtópico primeiro, a experiência de Paulo. Paulo começa a relatar as suas experiências e a sua adversidade externa. É interessante porque ele acaba sofrendo o sofrimento daqueles que sofriam quando ele era o perseguidor. Então a gente começa a ver que a causa do evangelho, quando levado a sério, a causa do evangelho é motivo para atração de adversidade, né? Às vezes parece um paradoxo, parece algo meio contraditório, é porque às vezes há uma falta de entendimento e há até uma fala errônea a respeito do apelo que se fala a respeito de Cristo. Aceita Jesus, né, que os problemas vão ser resolvidos, você vai ficar em tranquilidade. E não é assim, né? Aqui a gente vê provas de que aquele que se propõe a servir a Cristo, aquele que se propõe a se doar pela causa do Evangelho, ele sofrerá dificuldades, sofrerá perseguições. A questão aqui é que Paulo ele começa a relatar a sua causa, sua dor, né, exterior, mas a gente vê uma posição de firmeza. Quando nós olhamos assim os relatos que ele próprio dá, a gente começa a ver que o versículo do texto áureo que nós lemos diz que ainda que o homem exterior ele se corrompa, contudo o interior ele deve ser vivificado dia a dia, né? Então a gente vê aí que o nosso corpo físico ele está suscetível às intempéries da própria vida, né? Ele é intensificado, pelo que a gente nota, ele é intensificado pela causa do evangelho. A gente vê ali que quando Paulo ele era o perseguidor antes da conversão, né, ele não era afligido, pelo contrário, ele afligia. Então aqueles seguidores de Cristo eram aqueles que sofria o seu homem exterior, ele sofria as problemáticas da causa de Cristo. Agora nós vemos
Paulo convertido. Quando nós olhamos aqui para a primeira viagem missionária dele, né, quando ele sai ali com Barnabé e João Marcos ele vai até numa determinada altura, ele começa a olhar o cenário dessa viagem evangelística, ele recua, ele retorna. Por quê? Porque ele era muito jovem, né, e acabou não resistindo ali que viria pela frente, o que já havia acontecido. A primeira viagem de Paulo, nós já vemos ele sendo apedrejado, coisa que antes não acontecia. Apedrejado, a sua primeira viagem sendo ali naquela cidade de Lista, Derbe, né, e ele sai de uma cidade daquela ali, a Bíblia diz que ele sai quase morto, né? Então veja que o homem exterior, ele vai, como diz ali o termo, ele vai se corrompendo, ou seja, essa palavra corromper, ela se refere à fragilidade que se tem o corpo diante das situações da vida, né? Então a gente vê aí Paulo relatando o sofrimento, ele dizendo sobre as prisões, sobre os açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez, né? Então a gente vê toda essa forma, né, que vinha sobre ele e que vem, né, sobre o cristão. Então a gente vê aí que ele ainda diz ali, e também todos que piamente querem viver em Jesus Cristo, eles padecerão perseguições, né? A questão é que nossa lição de hoje, ela fala sobre a renovação cotidiana do homem interior. Então, há essa possibilidade do homem exterior, dentro do seu sofrimento, dentro do seu aspecto de sofrimento, de perseguição, né, de aflição, há a possibilidade do enfraquecimento do homem interior. É justamente porque há uma ligação muito forte desse homem eh, constituído de espírito, alma e corpo. É interessante porque o corpo sofrendo, o ser exterior sofrendo, né, ele acaba refletindo ali na sua alma, que envolve o sentimento, e se ele não haver essa renovação cotidiana, ele acaba enfraquecendo o espírito, né? Por isso que a gente vê aí esse título da nossa lição, falando sobre o fortalecimento do homem interior, né? Porque, embora com esse fortalecimento interior, embora o corpo esteja passando por diversas dificuldades, ele ainda poderá estar desfrutando de uma paz, né? Porque a verdadeira paz não é aquela que há ausência de guerra. A verdadeira paz é aquela que, embora tudo está vindo contra, assim como Paulo nas suas viagens missionárias, assim como vindo os açoites, as dificuldades, a fome, a perseguição, mas a paz interior, ela é possível quando há uma renovação desse homem interior. Então, a, essa, essa, essa renovação do homem interior, ela é o que conhecemos de processo de santificação. A aproximação de Deus, quanto mais se aproxima de Deus, maior é a resistência do homem interior, que acaba que, enquanto o homem exterior pode estar se corrompendo, pode estar passando por dificuldade, ele ainda permanecerá firme. Nós olhamos no subtópico 2 o exemplo de Paulo, né? Ele até diz, né, que, embora há todas essas questões aí, né, a gente vê aí que há ah, um forjar na vida do próprio cristão, né? Aqui foi lido aqui que ele reconhece, né, Paulo, ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder divino, né? Então, ah, ele percebe que quando vem as dificuldades, há uma neutralização do próprio eu, própria capacidade pessoal, né?
há uma esperança, há uma busca pela providência de Deus. Quando nós olhamos lá Paulo angustiado, aflito por causa do espinho na carne, né, ele próprio diz que ele orou 3 vezes insistentemente para que Deus tirasse aquilo dele. Mas aí Deus fala com ele: a minha graça te basta, o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo ele começa a reconhecer essas dificuldades, né, e o exemplo dele, né, e daí ele fala aqui que cônscio, né, da sua vocação, ele diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Contudo, o nosso interior ele deve estar vivificado. Então, o subtópico 3 aí, falando dessa esperança do crente, né? A questão aqui é que, embora venha as dificuldades, o cristão, o seu alvo maior, ele não é terreno. A preocupação do cristão não deve estar nas dificuldades, porque isso, a dificuldade, elas virão. O próprio Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? O texto, o versículo acaba aqui, embora que alguns falem, eu venci o mundo e vós também vencereis, mas vós também vencereis não tem. Mas assim, acaba que fica uma conotação de que se Cristo venceu o mundo, né, se nós estivermos junto com Ele, né, a própria Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a esperança do crente é, embora há essa dificuldade do homem exterior, o homem exterior ele tá em exposição direta, né? E se o homem interior não estiver fortalecido, haverá uma dificuldade da permanência dele até em estar servindo a Cristo, né? Porque há essa dificuldade aí, esse enfraquecimento, se não há um fortalecimento. Maravilha! Foi comentado aí o primeiro tópico. Agora nós iremos ler o segundo tópico. Na sequência, o evangelista Denilson vai continuar comentando esta lição. E o segundo tópico diz a renovação interior. E há três subtópicos também nesse segundo tópico. O primeiro subtópico do segundo tópico diz o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Referência está em João 14, dos versículos 16 a 17. Esse poder do Espírito atua no homem exterior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Referência 1 Coríntios 2, 12 a 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova dia a dia. 2 Coríntios 4, 16b. Isso é a operação do Espírito Santo que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência e oração, jejum e temor de Deus. 1 Coríntios 7 e 5, Efésios 5 e 18, Hebreus 12, 14 a 28. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. A referência está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O segundo subtópico do segundo tópico, o eterno peso da glória. E o texto nos diz assim: o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória
excelente. 2 Coríntios 4:17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que tudo se comparará ao peso da glória que é eterna. A tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem exterior, impulsionando-o a prosseguir. Filipenses 3, 13 e 14. O que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. João 4, versículos de número 2 a 5 e Salmo 119, verso 67. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas à glória do porvir. Romanos 8:18. O terceiro subtópico do segundo tópico, a visão da eternidade. O texto nos fala assim: fortalecidos em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Contrastando as coisas visíveis com as coisas invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus 11:1. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sobre a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Gálatas 3:2. Amém. Esse ponto 2, falando sobre a renovação interior. Então, nós vimos que no ponto um, primeiro tópico aí, Paulo ele vem falando das dificuldades, daquilo que ele tinha passado, todas as dificuldades que lhe veio. E aí, aqui no ponto 2 a gente vai ver sobre essa renovação interior, né? Porque a capacidade de resistência do indivíduo, ele se dá através deste fortalecimento, dessa renovação interior. A visão do indivíduo, do cristão, ele se dá a partir do interior. Porque aquilo que se tem exterior, muitas vezes se vê a, a corrupção, né? A própria corrupção do corpo mesmo, na questão da degeneração. Nós vemos aí a, os sinais que se tem no próprio corpo à medida que o tempo vai passando. Esse corpo ele vai se corrompendo, ele vai se transformando, dando traços de envelhecimento, justamente porque ele é um corpo perecível. Então, o que se tem do ponto 2 aqui, então, é o fortalecimento do interior. E o subtópico primeiro fala desse fortalecimento diário, né? Esse fortalecimento diário, e ele se dá através do Espírito Santo. A Bíblia diz sobre essa santificação, eu sempre uso aquele versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente percebe aí que quando o sol ele nasce, né, ele está um pouco fraco, ele começa a ficar intenso,
né? Então, quando ele chega a um determinado ponto, um determinado horário do dia, ele está dia perfeito, ele chegou na sua plenitude, né? Então, nós vemos aí que o cristão também, né? O cristão, enquanto ele estiver vivendo aqui, ele tem que buscar esse fortalecimento diário, porque ele vai fazendo uma santificação até ser dia perfeito. Qual é o dia perfeito? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o dia da sua própria morte, né? Porque muitos já morreram e morrerão antes da vinda de Cristo, e ressuscitarão quando Jesus voltar, né? Então, essa santificação, esse fortalecimento diário é esse processo de santificação. Então, e diz até, né, Paulo falando, né, até no textual, a parte B, o nosso interior, contudo, se renova dia em dia, né? Então, como vencer as lutas diárias? É se renovando diariamente, né? Então, aqui ele começa, ele dá até alguma nota aqui a respeito dos meios da prática que, por meio delas, há essa santificação. A gente viu aí essa santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum, temor a Deus. Então, essa aproximação diária, esse contato diário com Deus, ele fará com que o nosso homem interior se fortaleça. Aí a gente vê as dificuldades externas, a gente vê as problemáticas, as problemáticas políticas, as problemáticas de questões sociais, a gente vê as problemáticas da desumanidade, mas essas coisas não afetarão o homem interior, né? Então, aqui, já partindo para o subtópico 2, na verdade, todas essas questões ela acaba servindo aí como o nosso título do subtópico 2 de um eterno peso de glória, né? Porque a gente viu ali em Romanos 8:18 que as aflições desse tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória do porvir. Então, assim, é, não dá para fazer uma comparação do que nos espera no porvir. Então, não dá para a gente falar assim, ah, se eu estou sofrendo esse tanto, é porque lá vai ser também equivalente. Bom, o contrário, mas equivalente. Bom, não, não dá para fazer. Porque aqui fala que as aflições, elas não servem para comparar. Porque o que nos espera no porvir, né, ele é incontavelmente melhor do que aquilo que passamos aqui, né? Enquanto tivermos aqui, padeceremos aflições, como o próprio Cristo ele adverte, né? Então, a visão, aqui no subtópico 3, visão da eternidade, né, nós vemos aí que fortalecidos em Deus, né, tendo a plena consciência da, da vida vindoura, aquilo que nós esperamos lá depois de passarmos por essa vida, né? O próprio apóstolo Paulo ele diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, quando nós falamos sobre a efemeridade da vida, sobre uma vida passageira, né, a Bíblia fala que a vida ela é como um vapor, e rapidamente ela se esvai, né? A, a gente vê a Bíblia falando sobre a robustez da vida, né? Alguns chegam a 70 anos. Então, se a gente colocar aí essa comparação desse tempo cronológico da nossa vida, colocarmos do lado da eternidade, né, não há comparação. Então, a nossa visão, ela deve ser uma visão da eternidade, né? Como chegaremos a essa eternidade fortalecidos?
Nós chegaremos a essa eternidade fortalecida, com o nosso homem interior fortalecido, é, se nós nos mantermos dentro dessa posição da busca de Deus. Então, acaba que a busca constante de Deus, a nossa santificação pessoal, né, o nosso devocional com Deus diariamente, né, a nossa mente voltada para a eternidade, né, ela nos trará, né, uma paz, né, interior, uma paz que ela contrasta com o exterior, que às vezes o exterior está se desmoronando, mas o interior está numa posição de serenidade, né, porque ela está fortalecida, porque ela está assim, isso aqui vai passar, né, mesmo que não passará, né, aqui nessa vida, mas um dia cessará, né? A nossa fé, a nossa confiança, ela é naquilo que nós esperamos. Ainda que alguns têm como tópico, mas nós temos essa, como a Bíblia diz, essa viva esperança. Então, essa renovação interior, ela vem para trazer em nós essa força que precisamos, essa força que precisamos, porque se nós notarmos, claro que não há, a gente não percebe jamais essa intensidade de sofrimento em nossas vidas, como o apóstolo Paulo, visto que lá nós temos aí situações diferentes, né, porque o evangelho estava recém sendo pregado, havia aqueles ataques, aqueles confrontos, tanto dos gentios quanto dos próprios judeus, né? Mas, se nós olharmos para Paulo, se ele não tivesse esse fortalecimento interior, jamais ele conseguiria. Por isso que hoje muitos cristãos ele acaba se desfalecendo, né? Porque ele acaba não buscando ao Senhor. E a primeira adversidade que vem, como diz aí, ele pula fora do barco. Então a nossa renovação interior, ela deve ser um fortalecimento diário, né, e constante. Amém. Nós iremos então para a parte final do comentário desta lição, a lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Iremos agora para o terceiro tópico, aonde nós falaremos dos desafios de hoje. E temos três subtópicos, como de costume. O primeiro subtópico, o terceiro tópico diz a cultura secularista. E o texto nos diz assim: o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. A referência é Apocalipse 17, versículo 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual e a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro. Resista aos ataques externos e tome a posição contra o advento do mal. Ezequiel 22, 30. O segundo subtópico do terceiro tópico nos diz assim: relativismo doutrinário. E o texto nos diz da seguinte maneira: outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam essa doutrina.
2 Timóteo 4:3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que se deve se considerar como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Vamos para o terceiro subtópico do terceiro tópico, a batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas deste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso, a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. De certo, que o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito. Evangelista Denilson. Terceiro tópico, os desafios de hoje. No que se diz respeito à cultura secularista, ah, aqui diz que esse espírito da Babilônia, que é um espírito secularista, eles têm como objetivo esmagar a vida cristã a vida espiritual dos cristãos. Então, a gente vê aí a desconstrução, né, que eles fazem. A gente vê que é um sistema materialista, é um sistema que eles colocam Deus de lado e eles propõem uma vida totalmente material e desprovida do que se tem de espiritualidade. Então, é a força pelos próprios braços, é, é a aquisição pelos próprios esforços, né? É, a gente vê aí que a busca para desclassificar a obra de Deus e além deles colocar uma forma de inexistência de Deus, eles acabam atacando os cristãos, aqueles que estão nessa busca por Deus, acaba atacando eles para que eles não sejam renovados no seu interior. Então, a, basta a gente dar uma olhada nas ideias que se propagam pelo mundo secularista, para a gente perceber que dentro desse mundo secularista não há espaço para Deus, né? Quando você tende a falar algo a respeito à moralidade bíblica, né? Você é taxado, você é perseguido, né? Você é desvalorizado, né? Então a gente vê aí que essa cultura secularista, né, e esse mundo a qual nós estamos vivendo, principalmente aí nessa atualidade, né, ele é um campo fértil para os cristãos desapercebidos caírem no enfraquecimento espiritual, né? Então a gente vê muitas propagações daquilo que é
divergente à palavra de Deus. Aí a gente vê o relativismo doutrinário, que ah, já não tem mais aquelas doutrinas basilares, né? E nós já falamos em aulas passadas que, por vezes, até alguns que eram considerados grandes propagadores da palavra de Deus, eles vêm com uma linguagem, né, eh, de reconstruir, de ressignificar a Bíblia, de trazer a Bíblia como uma palavra mais atual, né? E essa questão da atualidade é justamente uma afronta à própria doutrina bíblica. Então, esse relativismo da palavra de Deus, ele acaba afrontando a sã doutrina, né? Então, a gente vê que esse relativismo aí, né, acaba sendo considerado um mal, né, para a igreja e para o cristão, e está em busca da sua santificação. Então, por isso que, se começarmos a olhar muito, né, a questão das ideias, né, que se tem por aí, das ideias secularizadas, o cristão ele acaba tendo aí uma absorção de algo negativo. O subtópico 3 sobre essa batalha espiritual, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, né, que é aquilo que acaba trazendo prejuízo espiritual, né? Então, não se tem mais. Antigamente a gente via muito lá no Antigo Testamento as lutas, os confrontos que se tinha, né, pela própria pelas instrumentalizações, né, de armas, né, escudo, a espada, que se batalhavam, se degladiavam, né? E hoje a gente vê aí que o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo aí a carta aos Efésios, no capítulo 6 a partir do versículo 10 ele começa a fazer uma análise das nossas armas, mas armas espirituais, né? Provavelmente ele estava ali, né, dentro daquele contexto de prisão, né? Provavelmente ele começou a observar o soldado, né, as suas indumentárias ali, o seu escudo, a sua espada, né, a sua couraça, né, o capacete, né, aquele, aquelas calçado ali que ele usava. E Paulo começa a falar assim, sabe que o cristão também tem que usar essas armaduras, mas são armaduras espirituais. Ele começa ali a falar, né, sobre o capacete, né, a fé, a espada, do espírito, calçados, os sapatos, né, na preparação do evangelho, né? Então ele começa a falar ali de armas espirituais que o cristão ele deve estar preparado para utilizar. Então esse subtópico aí, batalha espiritual, não dá para fugir, né, porque realmente o cristão ele está em batalha espiritual. Ele está sempre confrontando, né? E aqui, como já foi dito e frisando novamente, nossa luta não é contra carne e sangue, né? Eu não vou reagir contra alguém usando meios materiais, mas nós devemos usar, né, a palavra de Deus, devemos estar preparados em pregação do Evangelho, né? A, todas as nossas armas espirituais, ela deve estar à nossa disposição para nós usarmos nessa batalha espiritual, né? Aquele que não está buscando a Deus, aquele que está alheio aos propósitos de Deus, eles não têm luta espiritual, né? Porque acaba que eles estão fazendo a vontade, né, do príncipe deste século. Mas quando eu escolho servir a Deus, quando eu escolho a estar aí à disposição do reino de Deus, aí sim há batalha espiritual. Se prepare,
porque as lutas são constantes e o homem interior, ele deve estar fortalecido dia a dia para esse embate. Maravilha! Agora nós vamos para a parte conclusiva. Vamos ler a conclusão. Na sequência, o evangelista Denilson fará um comentário que acha pertinente com relação à lição de hoje. E a conclusão diz assim, querido aluno e professor, você que está nos assistindo. Durante a existência do corpo mortal, o nosso homem exterior estará sujeito às tribulações da vida. 2 Coríntios 4:11. Apesar do padecimento das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. É isso aí. Nós falamos aí já, né? Durante a existência do corpo mortal aqui, diz, o nosso homem exterior estará sujeito às tribulações dessa vida. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós padeceremos dificuldade, tribulação. Porém, aquele que permanecer no caminho e for até o fim desse caminho, ele deixará esse processo de santificação e passará pela glorificação. Então haverá um tempo em que nós não precisaremos mais da santificação, porque na vinda de Jesus nós seremos glorificados. Por isso que a gente fala aqui que o sofrimento aqui, ele nem serve para comparar, porque quando Jesus voltar, nós estaremos para sempre com ele, né? E será uma eternidade gloriosa com Cristo. Maravilha. Nós vimos aí o comentário do evangelista Denilson acerca da renovação cotidiana do homem interior, que é a lição de número 10, aonde nós entendemos que existe o sofrimento, né, as tribulações da vida, mas que muito maior é aquilo que está reservado para o cristão que segue aquilo que está na palavra de Deus. E eu quero convidar você que assistiu essa aula até esse momento a você compartilhar esse vídeo, você deixar o seu like, você nos ajudar. Esse é um trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu friso mais uma vez, do Campo de Guaíra. A nossa proposta é proporcionar um subsídio aos professores do nosso campo e também a todos que nos assistem. E como esse é um trabalho do, da área do ensino aqui do campo da cidade de Guaíra, no estado do Paraná, eu quero também aproveitar para fazer um convite. Peguei aqui o meu celular. Nós iremos ter no dia 30 de setembro, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sede em Guaíra, um trabalho de aperfeiçoamento para professores da escola dominical. 30 de setembro será num sábado e teremos aqui ministrando a palavra de Deus, trazendo o ensino aos professores, alunos, aos obreiros do nosso campo. E esse convite nós estendemos também para todas as cidades próximas aqui de Guaíra, no Paraná, para que você esteja conosco, a nona região eclesiástica das Assembleias de Deus do Paraná também, para que você esteja aqui conosco no dia 30, trazendo aqui os professores, trazendo aqui os obreiros. Estará ministrando o pastor César Moisés.
e ele trará duas temáticas de extrema relevância para os nossos dias. São temas extremamente atuais, e não desconsiderando que na escola bíblica dominical nós temos as classes de menor idade. Estará conosco aqui a tia Lenê e a tia Marta, que fazem um trabalho excepcional. Elas fazem parte, encabeçam ali um trabalho voltado para as crianças com relação à nona região, e elas estarão ministrando, enquanto haverá no sábado um evento acontecendo na nave da igreja, lá no, no nosso salão de festas da igreja, estará também no mesmo período, a partir das 18 horas e 30 minutos, será o início desse evento, estará ali a tia Lenê e a tia Marta ministrando para as classes de menor idade, ensinando as professoras, capacitando elas para que o ensino seja de maior qualidade. Entenda aí a importância desse evento. Nós temos um investimento de R$ 10 que você fará. Isso é irrisório. Nós não vemos nenhum evento acontecendo com esse valor, com esse investimento. Você não vai pagar nada. O que você vai estar fazendo é adquirindo o material. Esse valor é só para cobrir os custos do material. No dia 1º de outubro, que será no domingo, e o início será às 9 horas da manhã, nós teremos o encerramento trimestral dessa revista que nós estamos lecionando aqui, aonde estará ministrando pela manhã o encerramento o pastor César Moisés, o mesmo que estará ministrando no sábado à noite. Será tanto o encerramento quanto o início do trimestre. E você é convidado. Então, queremos dar esse aviso para você que nos acompanhou até esse momento, acerca dos trabalhos que nós temos correndo de modo lateral a esse trabalho do Capacita, que é a EBD aqui que nós propomos para você, esse subsídio da pré-aula. E queremos agradecer a você, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.